O coque baixo realçava a linha do pescoço e, acima do avental, a camisa branca desenhava o corpo com a discrição exigida. Ainda assim, nada em sua figura chamava mais atenção do que a barriga, majestosa e impossível de ignorar sobre o tecido. 7 meses, talvez 8. Eduardo sentiu algo ceder por dentro, como se o chão trocasse de lugar. Lorena não percebeu o terremoto. Ou, se percebeu, não entendeu a origem. Sorriu de volta. Eu vou querer a burrata com tomates assados para começar, e de principal, o risoto de cogumelos. Perfeito. Maria anotou, os dedos rápidos no tablet. E para beber? Vinho tinto, por favor. Você escolhe, Edu. Eduardo mantinha os olhos em Maria, mas fez um esforço para responder olhando para Lorena. Eram duas realidades pedindo foco simultâneo. Um chiante reserva, garrafa. Excelente escolha. Maria confirmou e só então virou-se para Eduardo. E para o senhor? Ele não soube repetir o que tinha acabado de ouvir da própria acompanhante. Talvez repetisse qualquer coisa se fosse questionado. A voz saiu num tom que ele estranhou, mais baixo, meio rouco. O mesmo. Maria assentiu. Não havia tremor evidente em sua voz. Havia, sim, uma contenção que só quem a conheceu bem saberia ver. As mãos dela, as mesmas mãos que já foram brancas de tinta ao pintar a parede da sala do apartamento antigo, as mãos que já seguraram a dele em filas de aeroporto, em consultas, em domingos, agora seguravam um tablet como quem segura um escudo. Ela agradeceu, deu meio passo para trás, girou sobre os calcanhares e partiu com Anissa, de quem retoma uma coreografia. Eduardo acompanhou com um olhar até ela desaparecer pelo corredor. Um músculo que ele não lembrava existir contraiu nos ombros. Você conhece a garçonete? Lorena perguntou, pegando o guardanapo. Eduardo demorou um segundo além do aceitável. Acho que já a vi aqui antes, disse, escolhendo a resposta que não era mentira nem verdade. Lorena aceitou, ou decidiu aceitar por enquanto. Falou de trabalho, da reunião tensa da tarde, da colega que dera um fora no cliente, riu de uma mensagem que recebeu no celular. Eduardo assentia, respondia, mas cada vez que o barulhinho discreto da cozinha anunciava alguém surgindo no salão, o olhar dele desviava, automático. Ele tentava controlar, porém o corpo tem memórias que não obedecem aos bons modos. O vinho chegou. Outra funcionária abriu, serviu as doses iniciais, recuou. O aroma de frutas e madeira subiu da taça, mas Eduardo sentiu o nariz inútil. Lorena percebeu agora sim que alguma coisa ali estava fora do ajuste fino. Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Insistiu, em tom suave, como quem oferece um cobertor. Nada que eu não resolva amanhã. Ele desviou, sem coragem de estender a ferida na mesa. A entrada veio nas mãos de Maria. Ela depositou o prato à frente de Lorena com gentileza automática, mas ao pousar o de Eduardo, a porcelana tocou a madeira com um som levemente mais audível do que o usual, como se o peso dos dois também estivesse naquele gesto. Maria pediu licença para aproximar a água. Eduardo viu, de muito perto, os cílios dela baixarem e subirem sem ousadia, os cantos da boca sustentando neutralidade, o brilho contido nos olhos. Viu também que a barriga estava mais baixa, sinal de final de gestação, que os ombros carregavam uma fadiga antiga e que a mão direita, ali onde o tablet repousava, trazia um leve resquício de esmalte lascado. Detalhes que doíam, porque eram verdade. A cozinha pede desculpas pela demora, ela disse, mesmo sem demora alguma. Qualquer coisa é só sinalizar. Ela partiu. Eduardo ficou. Lorena provou a burrata, elogiou, comentou textura, azeite, tomate. Ele levou o garfo à boca sem saber o que comia. O jazz pareceu se aproximar mais um pouco, e as conversas das mesas ao redor ensaiavam virar a trilha de um filme que ele não queria protagonizar. O principal chegou com eficiência cronometrada, Maria novamente. Ela deixou o risoto para Lorena, o cheiro de cogumelos quentes subiu como lembrança da cozinha de inverno, e o prato de Eduardo, qualquer que fosse, parecia irrelevante. Enquanto ajeitava as roupas, o casaco de Lorena, apoiado atrás da cadeira, escorregou um palmo.
Maria, num reflexo de boa funcionária e boa pessoa, segurou o tecido antes que caísse e colocou de volta com cuidado. Obrigado, Lorena sorriu. Hoje em dia a gente não encontra mais atendimento assim, viu? A gente faz o que dá, Maria disse, baixo, sem olhar muito tempo e recuou. Os criou. A frase grudou em Eduardo como cheiro de cozinha forte nos cabelos. Ele passou a mão pela borda da taça e percebeu suor nos próprios dedos. Lembrou do dia em que Maria sumiu do apartamento com uma mala pequena, o zíper riscando o corredor, e de como ele, orgulhoso, havia dito palavras que não mereciam voltar. Lembrou do silêncio que se seguiu, dos dias preenchidos com reuniões extras para evitar pensar, da decisão de trocar o número, de bloquear caminhos por onde notícias pudessem chegar. Lembrou de como chamou aquilo de virar a página, quando, no fundo, era só rasgar. Eduardo, Lorena chamou, mais firme, obrigando o foco a retornar. Onde você foi? Ele pousou os talheres, respirou. Desculpa, eu tô... Procurou uma palavra que não o expusesse, que também não a ferisse. Distraído. Ela inclinou a cabeça, paciente, mas a curiosidade começava a se erguer sobre o prato. Antes que a conversa tomasse o rumo para onde ele não queria conduzi-la ainda, Maria reapareceu com o tablet junto ao peito. Está tudo ao gosto dos senhores? Perguntou, o tom no padrão do restaurante, a respiração um pouco mais curta por motivos que não eram só cansaço. Sim, obrigada, Lorena respondeu antes de Eduardo. Está maravilhoso. Maria assentiu, e o olhar passou, rápido, pelos olhos de Eduardo. Foi o bastante para que ele sentisse que havia ali um mundo inteiro guardado numa peça tão pequena quanto aquele tudo bem que nunca caberia num salão. Ela se afastou e ele entendeu que, qualquer que fosse a verdade, não ia caber entre um prato e outro. A sobremesa veio por inércia de roteiro e boa educação. Um creme brulé partido pela colher fina, um suspiro pequeno de Lorena ao quebrar a crosta. Eduardo consultou o relógio sem ver horas. O vinho minguava na garrafa. O maitre passou com a compostura ausente de quem não vive este drama. O salão seguia sua vida indiferente, como as cidades que ignoram os amores que se despedem nas esquinas. Quando a conta chegou, não trazida por Maria, o restaurante também protege suas funcionárias. Eduardo assinou sem ler, e a caneta pareceu pesar mais do que deveria. Lá fora, a chuva miúda tinha voltado, dessas que não molham o chão, mas refrescam a pele. Eduardo ajudou Lorena a vestir o casaco, conduziu-a até a porta com cuidado de homem que aprendeu etiqueta, e o vento jogou no rosto dos dois o cheiro limpo de rua. Você tá estranho a noite toda, Lorena soltou, já na marquise, olhando-o de frente. Posso saber o que aconteceu? Ele considerou as respostas possíveis. O drible elegante, a meia-verdade, o silêncio. Escolheu uma fresta. Eu encontrei alguém do meu passado, disse, escolhendo termos neutros que não eram covardia, eram adiamento. Foi inesperado. Lorena acompanhou o movimento dos carros com os olhos antes de voltar a encará-lo. Você vai me contar? Vou, prometeu, e soube que aquela era uma promessa que exigiria coragem no capítulo seguinte. Só, não agora. Me deixa te levar até o carro? Ela avaliou. O bom senso e a intuição dançaram um segundo. Por fim, assentiu, com um tá curto, que sempre significa tá, por enquanto. Eduardo abriu a porta do carro, esperou a entrar, fechou com cuidado. O reflexo do salão no vidro da fachada mostrava a passagem de um vulto branco e preto que podia ser qualquer funcionária. Para ele, era só Maria. O tablet, o coque, a barriga, o passado, o presente, a urgência. Ele entrou, ligou o carro. O motor ronronou obediente. Enquanto saíam devagar da frente do restaurante, Eduardo viu pelo retrovisor interno a porta lateral da casa se abrir. Maria apareceu com o casaco nos ombros, a mão livre apoiada nas costas, num gesto que parecia aliviar e sustentar. O tablet tinha ficado lá dentro, o turno devia ter acabado. Me dá 2 minutos, ele disse, estacionando meia quadra à frente. Eduardo. Lorena franziu o senho, mas ele já tinha desabotoado o cinto.
2. Eu preciso resolver isso, nem que seja para conseguir dirigir. Ela respirou fundo, posicionando-se na poltrona com uma resignação que, ele sabia, tinha prazo. Eduardo desceu na calçada úmida, caminhou rápido, o coração batendo no ritmo de alguém que ousa voltar ao incêndio depois de salvo. Maria estava sob o toldo, encarando a rua. Quando ele chegou perto, ela apenas virou o rosto. Não havia raiva estampada, havia uma serenidade tensa de quem aprendeu a sobreviver sem alarde. Maria, Eduardo. O nome dele na voz dela funcionou como chave em fechadura antiga. Por um segundo, tudo o que se abriu foram memórias. Depois, o presente se impôs. Ele começou, e a frase morreu por falta de verbo. Tentou de novo. Eu não sabia que você estava. O olhar dele desceu para a barriga antes que ele conseguisse terminar a frase. Maria seguiu o trajeto dos olhos e, com um gesto pequeno, ajeitou o avental na cintura, como se pudesse esconder o óbvio. Não é assunto de calçada, ela disse, sem grosseria, erguendo o queixo. E você não está sozinho. Eduardo olhou por reflexo para o carro onde Lorena o esperava. As gotas de chuva no vidro transformavam a silhueta dela em aquarela. Eu preciso falar com você, ele insistiu, já sabendo que pedir era o máximo que podia. Hoje, não, Maria cortou, e havia cansaço e firmeza em partes iguais. Meu turno acabou, minhas costas doem e eu tenho que pegar um carro para casa. Você sabe onde me encontrar agora. Se quiser mesmo conversar, volta outro dia, mas vem sozinho. Ela deu um passo para fora do toldo, como quem decide a própria cena final. Eduardo segurou o impulso de tocar o braço dela. Aprendeu na marra que há toques que são violências quando não são convidados. Maria, ele chamou, uma última vez, abrindo caminho para a pergunta que latejava desde o primeiro segundo e que, feita ali, seria um erro. Engoliu. Amanhã. Ela assentiu e foi. A chuva miúda desenhou pontinhos na camisa branca. Eduardo ficou, respirando como se aprendera a fazê-lo naquele minuto. Voltou ao carro com o peito cheio do que não cabia, sentou-se, prendeu o cinto. Lorena virou o rosto para ele, esperando a parcela de verdade prometida. Você me deve uma conversa, ela disse, sem rancor, só com fatos. Eu sei, ele respondeu, a mão firme no volante, e te dou, amanhã. O carro entrou no fluxo da avenida como quem mergulha num rio largo. Por dentro, Eduardo sabia, o próximo dia não seria qualquer dia. Era o dia em que o passado seria chamado pelo nome, e o presente teria, pela primeira vez em muito tempo, a chance de ser escolhido. A noite passou, mas não levou consigo o peso das imagens que Eduardo carregava na mente. Ele tentou dormir, deitou-se ao lado de Lorena, manteve os olhos fechados, respirou fundo várias vezes. Mas cada vez que se aproximava de um breve descanso, a cena de Maria no salão voltava como se fosse um filme projetado no teto do quarto. A camisa branca, o avental na cintura, o coque preso com fios rebeldes, a barriga redonda e firme. Mais do que a imagem, havia o silêncio entre eles, um silêncio carregado de história. Ao amanhecer, o sol atravessava a cortina do quarto com timidez. Eduardo levantou-se antes de Lorena acordar, calçou os chinelos, foi até a cozinha e colocou a cafeteira para trabalhar. Enquanto a água começava a ferver, ele se apoiou na bancada, os braços cruzados, o olhar fixo no nada. No visor do celular, várias notificações do trabalho piscavam, mas nenhuma conseguia desviar sua atenção da decisão que ele sabia que precisava tomar: falar com Maria. Lorena entrou na cozinha minutos depois, vestindo o roupão claro, o cabelo desalinhado de sono. "Bom dia", ela disse, bocejando. "Dormiu?" "Um pouco", Eduardo respondeu, servindo 2 xícaras de café. "E você?" "Melhor que você, pelo visto." O tom dela era leve, mas o olhar era inquisitivo. Eduardo entregou a xícara, tentando disfarçar, mas sabia que Lorena percebia mais do que demonstrava.
Lorena, ele começou, mas parou no meio da frase, como se as palavras ainda não estivessem prontas para serem ditas. Hoje vou precisar sair um pouco mais cedo do trabalho. Tenho algo importante para resolver. Ela ergueu as sobrancelhas, mas não insistiu. Tudo bem, só espero que seja algo que realmente vale a pena. Eduardo sabia que valia. Talvez fosse a única coisa que valia naquele momento. No escritório, o dia parecia se arrastar. As reuniões passavam por ele como ruído distante, e as planilhas na tela se tornavam borrões. Às 3 da tarde, ele não aguentou mais. Saiu com a desculpa de uma visita a um cliente e dirigiu até o bairro onde ficava o restaurante. O sol já começava a cair, pintando o céu com tons dourados e lilazes. Parou o carro a poucos metros da entrada, mas não entrou. Sabia que Maria ainda não estaria lá. Era melhor encontrá-la antes do turno, onde o uniforme e a formalidade não fossem barreiras. Esperou, observando o movimento da rua. Viu clientes chegando, garçons ajustando mesas na área externa e, finalmente, Maria dobrando a esquina. Ela usava uma blusa de tricô cinza e calça simples. O cabelo estava solto agora, caindo sobre os ombros, e os fios negros brilhavam sob a luz do fim de tarde. Caminhava com calma, uma mão apoiada discretamente na barriga, como se a protegendo de cada passo mais firme. Eduardo saiu do carro e foi ao encontro dela. Maria. Ela parou, mas não sorriu. Eduardo, você veio. Ele respirou fundo. Eu precisava. Ontem foi inesperado. Para mim também, ela respondeu, ajustando a alça da bolsa no ombro. Mas havia algo na voz dela que misturava firmeza e fadiga. Eduardo sentiu um aperto no peito. Eu não sabia que... Ele parou, incapaz de dizer diretamente. Que eu estava grávida? Ela completou, sem desviar os olhos dele. Pois é, a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. O silêncio entre eles durou alguns segundos. Eduardo tentava formular perguntas, mas todas soavam egoístas na cabeça. Maria quebrou a pausa. Eu não vou conversar sobre isso na calçada, e não quero que você pense que pode chegar aqui e ter todas as respostas só porque decidiu aparecer. Ele aceitou, aceitando a indireta. Então, podemos conversar depois do seu turno? Talvez, ela disse, olhando para o relógio, mas se for para vir, venha sozinho. Eduardo sentiu a gravidade da exigência. Eu venho. Ela começou a andar em direção ao restaurante. Ao chegar à porta, virou-se. Maria, chamou, e ele se aproximou. Ele se chama Gabriel. Por um instante, o nome pareceu ecoar ao redor deles, como se a rua inteira tivesse parado para ouvir. Eduardo piscou, absorvendo aquela informação que vinha carregada de peso e significado. Gabriel, ele repetiu, quase num sussurro. É nosso? Maria não respondeu. Apenas segurou o olhar dele por um segundo e entrou no restaurante, deixando a pergunta suspensa no ar. Eduardo ficou parado na calçada, sentindo o mundo girar mais devagar. Pela primeira vez desde que vira Maria na noite anterior, ele não estava apenas curioso, estava com medo. O relógio do painel marcava 22h07, quando Eduardo encostou o carro meia quadra abaixo do restaurante. O fluxo de clientes diminuía, os risos ficavam mais espaçados, as conversas perdiam altura. A fachada espelhada devolvia pedaços da rua, o brilho úmido do asfalto, faróis cortando a noite, um casal discutindo baixinho com as mãos. Dentro, o salão mantinha a liturgia, talheres orquestrados, garçons em vai e vem, o jazz que fingia desimportância. A marquise do restaurante pingava gotas miúdas, persistentes. O vidro da porta lateral deixava ver o corredor de serviço, prateleiras de inox, panelas caladas, alguém conferindo comanda, uma pilha de copos brilhando. Eduardo encostou na parede de pedra e esperou. O ar tinha cheiro de manteiga queimada e canela. O fim do expediente sempre misturava aromas improváveis. Às 22h19, Maria apareceu. O coque já não estava tão firme. Alguns fios haviam se libertado e moldavam o rosto.
O avental, amarrado apenas na cintura, trazia um respingo escuro perto da costura. O tablet agora ficava junto ao peito, como se fosse parte do uniforme ou um escudo de vidro. Ela notou Eduardo antes que ele levantasse a cabeça. Não se assustou, não sorriu. Parou a 1,5 metros de distância, o suficiente para acompanhar a respiração do outro sem acreditar que a dividia. Você veio sozinho, constatou com um gesto de queixo em direção à rua. Como você pediu. Maria assentiu, meio passo para o lado, como quem encontra um ponto mais seco no piso. Eu tenho 15 minutos, avisou, olhando o relógio de pulso. O motorista chega às 10h35. Eduardo engoliu a ansiedade. Ajustou a gravata num gesto inútil e, por fim, falou. Ontem eu te vi e tudo ficou errado. Ou talvez ficou certo de um jeito que dói. Eu vim porque preciso ouvir de você, não de suposições. O olhar dele desceu, inevitável, para a barriga. Gabriel. Ela franziu de leve a testa ao ouvir o nome na voz dele, como se a palavra ganhasse um novo registro. Gabriel, confirmou, reenquadrando a bolsa no ombro. Ele é... A pergunta tropeçou no ar. Eduardo detestava a ideia de que uma frase tão grande cabia num pronome de 2 letras. Recomeçou. Eu sou o pai do Gabriel? O silêncio teve textura. Não era vazio. Era o barulho das decisões encostando uma na outra. Maria sustentou o olhar por tempo suficiente para que ele sentisse o peso do que pediria sem perceber. Disse por fim, você é o pai. O impacto não veio como explosão, veio como maré, um avanço silencioso por dentro, ocupando espaços, subindo pelas costelas, chegando à garganta. Eduardo assentiu com a cabeça, como quem recebe uma sentença e aceita. Por que eu não soube? A pergunta saiu mais baixa do que ele imaginava. Por que, buscou as palavras, a gente chegou até aqui desse jeito? Maria apoiou a mão direita nas costas, numa manobra que nos últimos meses se tornara instinto. Você me disse, um dia, que se saísse não voltava. Eu saí. A voz não tinha acusação, tinha memória. Troquei de endereço, de número, troquei horários. Descobri que estava grávida no meio dessa troca de pele. Tentei te escrever, uma vez. O e-mail voltou. Liguei 2 vezes. Sua secretária disse que assuntos pessoais do senhor Eduardo não são tratados por este canal. Ela deu de ombros. Aprendi a traduzir recados. Eduardo fechou os olhos por um instante. Viu-se dando as ordens a Patrícia meses atrás. Nada que não seja reunião ou contrato. Viu a si mesmo chamando isso de foco. Abriu os olhos carregando a culpa por inteiro. Eu errei de todos os lados, reconheceu. E ainda assim, Maria, você tinha o direito de me dizer, de me afrontar se preciso. Eu tinha, concordou. Só que eu também tinha o direito de ficar viva do lado de cá. E para isso, eu precisei de paz. Ela atravessou o peso do ar com uma frase curta. Você não era paz para mim. 2 segundos. 3. Eduardo, acostumado a ganhar embates pela insistência, experimentou não revidar. Eu não vim brigar, disse por fim, vim pedir para entrar. Na vida do Gabriel. Na sua, corrigiu-se rápido, na logística da sua vida. Eu não sei por onde começar, mas eu sei ficar. Eu posso aprender. Maria o encarou com o que havia de mais adulto nela. A parte que mede promessas pelo que passa na porta de casa às 3 da manhã, não pelo que se declara sob luz bonita. Ficar não é mais verbo que me impressiona, devolveu. O mundo está cheio de gente que fica para atrapalhar. O que eu preciso, apontou para o próprio peito, é de alguém que facilite, que não crie mais trabalho do que traz ajuda, que não me cobre serenidade quando eu estiver com sono, nem perfeição quando eu estiver com dor. Ela respirou, medindo o próprio limite. E que não discuta comigo na calçada. Um carro passou devagar, os pneus roçando a água. Eduardo ajeitou o corpo, meio passo mais perto, ainda respeitando aquele perímetro invisível. O que eu faço agora? Perguntou, sem ironia. Concretamente, hoje, amanhã. Maria olhou para o relógio, 22h28. Amanhã, 11h30, Santa Amélia, pré-natal. Eu vou de ônibus. Você aparece lá, se quiser. Não me manda mensagem prometendo. Aparece. Entra na sala e senta. Não fala por cima da médica. Não pega no meu braço para eu me acalmar. Se deixar, você segura minha bolsa enquanto eu deito. Só isso.
Eu vou, ele disse. E a frase, pela primeira vez em muito tempo, parecia inteira. E mais uma coisa, ela completou. Não me traga presentes disfarçados de ajuda. Eu trabalho. Passou o indicador pelo avental, como quem apresenta um documento. Eu pago minhas contas. Quero cuidar de você costuma vir embalado em quero controlar você. Eu não estou à venda. Eu não vou comprar entrada, ele respondeu rápido. Eu vou merecer. Maria estreitou os olhos, algo entre dúvida e reconhecimento. O motor de um sedã preto encostou na guia. O motorista abaixou o vidro e acenou. Meu carro, disse, guardou o tablet na bolsa como quem fecha expediente também por dentro. Eduardo, o Gabriel não é um prêmio que você conquista no final de uma prova. Ele já é uma pessoa. Eu estou aqui para garantir que ele chegue bem. Se você vier para somar, ótimo. Se vier para competir comigo, eu passo por cima de você. E pela primeira vez na conversa, um sorriso atravessou a seriedade. Um sorriso curto, quase cansado. Ele riu de volta, um riso torto de quem aceita a regra do jogo. Eu sei. Fez menção de falar mais, segurou, escolheu caber nos 15 minutos. Amanhã, confirmou. Ela entrou no carro. Eduardo ficou olhando o sedã se afastar até virar a esquina. O frio bateu de verdade quando o ruído dos tabres se dissolveu na noite. Voltou para o carro com a sensação paradoxal de que pela primeira vez em meses tinha um endereço emocional. Lorena esperava com o rosto virado para a janela, os dedos trançados no colo. Girou o pescoço quando ele abriu a porta. E então, Eduardo sentou, prendeu o cinto, encarou-a com a honestidade possível. Eu tenho um filho, disse, e as palavras preencheram o carro como cheiro de café forte. O nome dele é Gabriel. O silêncio que se seguiu não foi o de quem não ouve, mas o de quem escuta até o fim. Você tem certeza? Lorena perguntou, escolhendo andar na beira do precipício com cuidado. Tenho. A mão dele apertou de leve o volante. E eu vou estar na vida dele. Começa amanhã, pré-natal, 11h30. Ela assentiu uma vez, demorada. Obrigada por me dizer, respondeu, e havia algo como respeito no timbre. Eu não vou fingir que isso é simples, não é. Mas eu não sou inimiga de criança. Olhou para frente. O que você precisa de mim hoje? Eduardo pestanejou, pegando a pergunta no ar como quem recebe um socorro que não esperava. Só que você me deixe fazer isso do jeito certo, disse, e que, se eu me perder, você fale, alto. Eu falo, garantiu, prendendo o cabelo atrás da orelha. E, por favor, não me peça para jantar naquele lugar de novo tão cedo. Eu odeio restaurantes onde o passado trabalha de uniforme. Os dois riram, enfim, como quem encontra um oxigênio num túnel comprido. Eduardo ligou o carro. Na cabeça, a agenda do dia seguinte era um mapa novo. Projeto adiado, reunião por vídeo, saída às 11, clínica, sala de espera, gel frio na pele de Maria, som de coração apressado no aparelho. E no centro, um nome, Gabriel. Cada letra era uma coordenada. O dia seguinte começou diferente. Eduardo acordou antes do despertador, mas não com a pressa ansiosa das reuniões importantes. Era outra coisa. Um peso leve no peito, se é que isso existia. Levantou, abriu as cortinas e deixou a luz cinza da manhã entrar. A cidade ainda estava engolindo a névoa. No banho, a água quente batia nas costas, enquanto a mente dele voltava para cada palavra dita por Maria na noite anterior. Aparece, não promete, não avisa, só aparece. Ele sabia que era um teste. Não um teste formal, mas um que importava mais do que qualquer contrato que já assinou. Na cozinha, preparou café forte. Lorena entrou, já vestida para o trabalho, o cabelo preso com cuidado. Vai conseguir encaixar o que precisa antes das reuniões? Ela perguntou, servindo-se de café. Vou. Hoje o mais importante não está na minha agenda. Ela apenas assentiu, como quem aceita uma verdade que não é sua, mas respeita. Pegou a bolsa, deu um beijo rápido e saiu. Às 11h20, Eduardo estacionava diante da clínica Santa Amélia. O prédio era simples, com uma fachada branca e um letreiro azul já um pouco gasto. Ao entrar, o cheiro familiar de álcool e papel velho o recebeu.
O som de passos apressados ecoava no corredor, misturado ao murmúrio de conversas e ao leve tilintar de instrumentos sendo organizados em alguma sala próxima. Maria estava sentada na recepção, folheando um papel amassado, com a barriga mais evidente sobre o vestido simples. Ao vê-lo, ergueu os olhos, sem sorrir, mas também sem a barreira dura da noite anterior. Você veio. Eu disse que viria. Ela levantou devagar, ajeitando a bolsa no ombro. Não sei se você entende o que isso significa para mim. O tom dela era baixo, quase um segredo. Não é sobre você estar aqui, é sobre não ter que pedir de novo. Ele respirou fundo. Quero que seja assim todas as vezes. Uma enfermeira chamou o nome dela. Caminharam juntos pelo corredor até uma sala pequena, iluminada por uma luz fria de teto. Na parede, um quadro de natureza morta contrastava com o metal frio dos equipamentos. A médica sorriu ao cumprimentar Maria e em seguida olhou para Eduardo. O pai? Sim, respondeu Maria antes que ele dissesse qualquer coisa. O exame começou. Maria deitou na maca, levantando um pouco o vestido. O gel frio encostou na pele e ela se arrepiou. Eduardo, sentado ao lado, olhava fixamente para a tela do monitor, sem saber bem o que esperar. Até que veio. Um som rápido, rítmico, como um tambor distante batendo dentro de um túnel. Aqui está, disse a médica sorrindo. Coração forte, batendo como deve. Eduardo sentiu algo que não lembrava ter sentido antes. O som não era só um som, era uma presença. Cada batida parecia empurrar um pouco mais dele mesmo para dentro daquela nova realidade. É rápido, disse, tentando disfarçar a emoção. É assim mesmo, respondeu a médica. Ele está crescendo bem. Maria olhava para a tela, mas em algum momento desviou para observar Eduardo. Não havia soberba, nem o eu te avisei nos olhos. Havia apenas uma atenção absoluta, como se nada no mundo pudesse concorrer com aquele instante. Quando o exame terminou, a médica imprimiu uma pequena foto em preto e branco. Maria pegou, olhou por um segundo e, sem dizer nada, entregou a Eduardo. Quer ficar? Ela perguntou. Ele segurou a foto com cuidado, como quem carrega algo frágil demais para o bolso. Quero. Saíram juntos da sala e o corredor parecia outro. Eduardo sentia que cada passo era medido para não quebrar o momento. Ao chegar à recepção, parou. Eduardo, não sei onde isso vai dar, mas hoje foi um bom começo. Ele assentiu com um sorriso leve. Só quero continuar somando. Ela não respondeu, apenas ajustou a bolsa e seguiu para a porta, deixando Eduardo com a foto na mão e o som do coração de Gabriel ainda pulsando nos ouvidos. A tarde estava abafada quando Eduardo voltou para o escritório. Os ventiladores de teto giravam preguiçosos, como se o calor também os tivesse vencido. Sobre a mesa, a pilha de pastas e contratos parecia menor do que de costume, ou talvez ele estivesse com a cabeça tão distante que nada conseguia ocupar espaço de verdade. Ele ainda sentia o eco do som do coração de Gabriel. Não importava quantas reuniões passassem, era como um fundo musical constante, insistente. Cada batida parecia empurrar as prioridades antigas para um canto. Lorena entrou na sala sem bater, como fazia sempre. Vestia um conjunto de alfaiataria bege e carregava um tablet com relatórios. Precisamos decidir a questão do evento de sábado, disse, sentando-se diante dele. A lista de convidados já está fechada, mas preciso saber se confirmamos o buffet francês ou se vamos no italiano. Eduardo levantou os olhos devagar, como se tivesse sido puxado de um sonho. Lorena, a gente pode falar disso mais tarde. Ela franziu a testa. É urgente, o prazo do contrato é hoje. Ele respirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa. Hoje eu fui ao pré-natal do Gabriel. O nome, dito assim, sem explicação, fez Lorena recostar na cadeira, o olhar fixo nele. Você está envolvido nisso de verdade, não está? A pergunta veio sem ironia, mas com uma pontinha de insegurança. Sim, Eduardo não hesitou. Não vou ficar de fora da vida dele.
Lorena cruzou as pernas, mantendo o tablet no colo. E onde eu entro nessa equação? Ele não respondeu de imediato. Era uma pergunta difícil, não por não saber o que sentia, mas porque não havia um manual para isso. Lorena, você é importante para mim, mas o Gabriel é meu filho. Ele vem primeiro agora. O silêncio que se seguiu não foi tranquilo. Lorena olhou para a janela, depois de volta para ele. Sabe o que me preocupa? Disse, com a voz mais baixa. Não é o fato de você ser pai, é o fato de que essa mulher ainda tem poder sobre você. Eduardo sentiu o golpe, mas não reagiu de forma agressiva. Não é sobre ela, é sobre ele. Eduardo, Lorena se inclinou para a frente, apoiando o queixo na mão. Você acha que vai conseguir estar na vida do Gabriel sem estar na vida dela? Ele pensou em Maria, na forma como ela segurou a foto, na maneira direta como falava. Não é uma questão de escolha. Eu vou estar nos dois mundos e vamos ter que aprender a lidar com isso. Lorena soltou um suspiro demorado. Então, espero que saiba no que está se metendo. Levantou-se, ajustando o blazer. Vou fechar com o buffet italiano. Pelo menos isso eu consigo controlar. Saiu da sala, deixando Eduardo sozinho, olhando para a foto de Gabriel que ele havia colocado na gaveta, mas não conseguia manter fechada. Ele sabia que as fissuras haviam começado e que mais cedo ou tarde precisaria decidir até onde estava disposto a ir para manter de pé as duas pontes que agora fazia questão de atravessar. 2 dias depois do pré-natal, Eduardo estacionou o carro a alguns metros do restaurante onde Maria trabalhava. Não era noite e o movimento era mais tranquilo. O sol se despedia, tingindo de dourado as paredes de vidro, e um vento leve balançava a placa com o nome do local. Ele não estava ali para jantar. Tinha decidido que, se queria fazer parte da vida de Gabriel, precisava entender o cotidiano de Maria e não apenas aparecer nos momentos emocionantes. Com o celular na mão, digitou: "Precisa de algo para hoje? Posso buscar ou entregar?" Apagou a mensagem antes de enviar. Lembrou-se do que ela disse sobre não trazer presentes disfarçados de ajuda. Ela era melhor falar pessoalmente. Quando Maria saiu pela porta lateral para colocar caixas de vidro vazias no depósito, parou ao vê-lo. "Eduardo, você está me seguindo?" A voz tinha mais surpresa do que raiva, mas a sobrancelha arqueada deixava claro que queria uma boa explicação. "Não." Ele levantou as mãos, quase como um gesto de rendição. "Passei por aqui e pensei, talvez você precise de carona para casa." Ela soltou um riso rápido, sem humor. "Passei a vida sem carona, mas obrigada." "Eu sei." Ele deu um passo para frente, medindo a reação dela. "Não estou aqui para invadir nada. Só quero entender o que posso fazer para facilitar." Maria apoiou as mãos no avental amarrado na cintura. "Facilitar é não aparecer sem avisar, é não me expor na frente dos outros. Aqui ninguém sabe da nossa história e eu pretendo manter assim. Não quero atrapalhar." Ele engoliu o orgulho. "Então, me diga você, qual é o limite?" Ela o mediu de cima a baixo, como se avaliasse se valia a pena gastar tempo respondendo. "O limite é simples. Gabriel é prioridade. Tudo que for para ele, a gente conversa. O resto é minha vida." Antes que ele respondesse, a porta de vidro do restaurante se abriu e Lorena apareceu. Estava impecável, vestindo um vestido azul marinho justo e salto alto, como se tivesse saído direto de uma reunião de negócios. "Eduardo", disse com um sorriso gelado. "Que coincidência te encontrar aqui, de novo." Maria, em silêncio, percebeu o jogo que se formava. Ajustou o coque e fez menção de voltar para dentro. "Eu já estava saindo." Olhou para Eduardo. "Boa noite." Quando ela desapareceu para dentro, Lorena cruzou os braços. "Você acha mesmo que dá para manter isso limpo?" O tom era baixo, mas carregado. "Ela não quer só que você seja pai." Eduardo cerrou o maxilar. "Cuidado, Lorena. O que você está insinuando não é verdade." Ela inclinou a cabeça, com um meio sorriso. "Vamos ver quanto tempo até ser."
Virou-se e foi embora antes que ele pudesse responder, deixando Eduardo sozinho, com a sensação de que duas batalhas diferentes estavam começando ao mesmo tempo. Uma para entrar no mundo de Gabriel, outra para impedir que Lorena contaminasse esse espaço antes mesmo de existir. A ligação chegou no início da noite, quando Eduardo revisava relatórios na sala de estar. O número era desconhecido. Alô? Eduardo? É a Juliana, amiga da Maria. Desculpa ligar assim, mas ela me pediu o seu contato no pré-natal. É sobre o Gabriel. Eduardo endireitou-se no sofá, o coração acelerando. O que aconteceu? Calma, não é nada grave. Juliana falou rápido, como quem queria evitar pânico. Mas ela está passando mal. Foi ao pronto atendimento e o médico recomendou repouso absoluto por alguns dias. O problema é que ela está sozinha e, bom, o trabalho dela não ajuda. Eduardo já estava de pé, pegando a chave do carro. Onde ela está? 20 minutos depois, estacionou em frente ao pequeno apartamento de Maria. O prédio era simples, paredes descascadas e iluminação fraca no corredor. Bateu na porta e ouviu passos lentos do outro lado. Maria abriu, usando um vestido leve e uma expressão cansada. Juliana não perdeu tempo, pelo visto. Não é hora de orgulho. Eduardo entrou, fechando a porta atrás de si. O que o médico disse? Pressão baixa e exaustão. Mandou eu parar de querer abraçar o mundo. Ela fez aspas no ar, mas não conseguia esconder o abatimento. Eduardo olhou em volta. O apartamento era pequeno, organizado, mas sem luxo. Havia roupas passadas empilhadas, provavelmente para algum trabalho extra. Então é simples, eu cuido disso até você melhorar. Maria franziu o senho. Cuidar de quê exatamente? De tudo que você não pode agora. Ele foi até a cozinha e começou a abrir armários. Lista de compras, pagar contas, resolver transporte para o trabalho. Ou melhor, falar com seu chefe para te dar licença. Ela cruzou os braços. Eu não pedi nada disso. Mas precisa. Ele a encarou. E não estou fazendo por você. Estou fazendo pelo Gabriel. O silêncio ficou pesado. Maria respirou fundo, como quem engole uma resistência. Só por alguns dias. Quanto tempo for necessário. Ele sorriu de leve, quebrando a tensão. Agora, sente-se, vou fazer chá. Enquanto colocava água para ferver, Eduardo percebeu que aquele momento era mais do que uma ajuda prática. Era uma fresta, uma pequena ponte construída com cuidado, tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, ele passou no mercado e deixou as compras na porta de Maria. Não tocou a campainha, não queria que ela sentisse que devia algo. Apenas deixou ali, junto com um bilhete curto. Para vocês, E. O gesto simples mexeu com Maria mais do que ela gostaria de admitir. Ela sabia que Eduardo estava tentando entrar em sua vida com passos calculados. E por mais que tentasse resistir, parte dela começava a acreditar que talvez fosse mais fácil deixá-lo entrar devagar do que manter a porta completamente fechada. Lorena sempre soube onde encontrar informações. Não precisava pedir diretamente a Eduardo, bastava prestar atenção às pequenas pistas. Naquela manhã, enquanto ele se vestia para o trabalho, ela notou o recibo do mercado sobre a mesa de centro, dobrado de forma descuidada. Uma compra grande, com itens que não costumavam fazer parte da despensa deles: chá de camomila, frutas frescas, fraldas para recém-nascido. Ela não comentou, apenas guardou a observação como quem coleta peças de um quebra-cabeça. No escritório, ligou para uma amiga que trabalhava no mesmo restaurante que Maria. Fingindo interesse em reservar uma mesa para um evento, puxou conversa. E como estão as coisas por aí? Alguma novidade? A colega hesitou antes de responder, mas acabou mencionando que Maria não estava indo trabalhar por uns dias, por recomendação médica. Lorena sorriu para si mesma. Eduardo não precisava dizer nada, ela já tinha o cenário completo. No fim da tarde, Lorena entrou em uma boutique de vestidos elegantes. Escolheu um vermelho profundo, daqueles que pareciam projetados para chamar atenção. Pediu que ficasse pronto no mesmo dia. O plano não era seduzir Eduardo. Isso ela já sabia fazer. Era outro tipo de jogo. Na noite seguinte, arrastou-o para jantar no mesmo restaurante de Maria. Eduardo, ao perceber o destino, hesitou.
Lorena, será que a gente não pode ir a outro lugar? Por quê? Ela arqueou a sobrancelha. É um dos melhores da cidade. Além disso, preciso conversar com o gerente sobre o evento beneficente que estou organizando. Ele não tinha como recusar sem criar suspeita. Entraram. O salão estava cheio, luzes baixas refletindo nos copos, um quarteto de cordas tocando discretamente ao fundo. Maria estava de volta ao trabalho. Usava camisa branca de manga longa, avental na cintura e o cabelo preso em um coque firme. Quando a viu, o corpo dela ficou rígido por um instante. Ela respirou fundo e se aproximou, o tablet na mão. "Boa noite. Posso anotar o pedido?" Disse, olhando para o casal, mas evitando o contato direto com Eduardo. Lorena abriu um sorriso polido. "Claro, eu vou querer o prato do dia e um vinho tinto da reserva. Eduardo?" Ele pigarreou, mantendo o olhar baixo. "O mesmo para mim." Maria anotou, mas antes de se afastar, Lorena fez questão de acrescentar: "Ah, e parabéns pelo bebê." A frase veio com um tom doce demais para ser genuíno. "Espero que esteja tudo bem com vocês." Maria ergueu os olhos, surpresa, mas manteve a postura profissional. "Obrigada, está sim." Quando ela se afastou, Eduardo encarou Lorena. "Por que você fez isso?" Lorena tomou um gole de vinho, ainda sorrindo. Apenas sendo educada. Ele sabia que não era só isso. Lorena estava marcando o território, deixando claro para Maria e para ele que não pretendia ficar à margem desta história. O jantar prosseguiu, mas Eduardo mal sentia o sabor da comida. Cada vez que Maria passava com uma bandeja ou anotava pedidos em outra mesa, ele se sentia preso entre duas forças: a vontade de se levantar e ir falar com ela e o medo de piorar a situação. Maria, por sua vez, trabalhava como sempre: postura ereta, sorriso breve para os clientes, movimentos precisos. Mas por dentro, as palavras de Lorena ainda ecoavam: "Parabéns pelo bebê." Não era a frase em si, mas o tom, a intenção, uma flecha disfarçada de cortesia. Quando o jantar acabou, Eduardo fez questão de pagar rápido, mas Lorena se demorou, elogiando o prato para o gerente, perguntando sobre fornecedores e vinhos importados, tudo com a elegância de quem sabe ser o centro das atenções. Maria observava de longe, sem querer, mas incapaz de ignorar. O contraste entre o vestido vermelho de Lorena e o uniforme simples que ela usava era um lembrete silencioso de como seus mundos eram diferentes. 15 minutos depois, no estacionamento, Eduardo disse: "Eu já volto, preciso falar com o gerente." Lorena o encarou, avaliando se acreditava. "Claro, eu espero no carro." Assim que ela entrou no veículo, Eduardo voltou para o restaurante e encontrou Maria no corredor que levava à cozinha. Ela estava guardando talheres, evitando olhar para ele. "Maria." Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. "Desculpa pelo que aconteceu lá fora. Eu não sabia que ela ia dizer aquilo." "Eduardo, você não controla o que as pessoas falam." O tom era calmo, mas frio. "Mas pode escolher quem senta ao seu lado na mesa." Ele suspirou. "Não vim aqui para te machucar. Quero estar presente, só isso." Maria parou o que estava fazendo e o encarou, pela primeira vez desde que ele voltou. "Estar presente não é aparecer com ela no meu trabalho. Você não entende como isso me expõe?" "Então me explica", pediu ele quase num suspiro. "Eu tento levar uma vida normal. Aqui, ninguém sabe da nossa história. Quando ela entra, vestida como se fosse dona do lugar, e me pergunta pelo bebê na frente de todos, você acha que isso some no dia seguinte? Não some, Eduardo. Isso cola em mim." Ele sentiu o peso das palavras e percebeu que precisava pensar antes de agir dali em diante. "Eu prometo que não vai se repetir." Maria respirou fundo. "Espero que cumpra." Quando ele voltou para o carro, Lorena ainda estava ao telefone, rindo com alguém. Eduardo ligou o motor sem dizer nada, mas já sabia que aquilo tinha criado uma nova camada de tensão, e não só entre Maria e Lorena, mas também dentro dele mesmo. A semana seguinte foi silenciosa.
Eduardo respeitou o espaço de Maria, mas não deixou de mandar mensagens curtas. Como vocês estão? Precisam de algo? Ela respondia de forma simples, mas sem frieza, e isso já era mais do que antes. Na sexta-feira, no fim da tarde, recebeu um áudio dela. Eduardo, podemos conversar? Hoje, se possível? O coração dele acelerou. Respondeu que sim, e menos de 1 hora depois estacionava em frente ao apartamento. Maria abriu a porta, já mais crescida a barriga e um brilho suave no olhar. Estava sem uniforme, usando um vestido azul simples, mas a postura ainda carregava firmeza. Entra, disse sem rodeios. Ele entrou, sentindo o cheiro de café recém-passado. Sentaram-se à mesa. Eu pensei muito, começou Maria, sobre o que quero, sobre o que o Gabriel precisa e sobre você. Eduardo a olhou com atenção, preparado para qualquer resposta. Eu não posso apagar o que aconteceu entre nós, ela continuou, mas também não posso fingir que você não está tentando agora. E por mais que eu tenha medo, eu quero acreditar que você está aqui para ficar. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. Eu estou, Maria, eu não quero ser só o homem que aparece de vez em quando. Quero ser pai, quero ser presente, e se você deixar, quero ser parte da sua vida também. Maria respirou fundo, e um silêncio breve se instalou. Então ela estendeu a mão, cobrindo a dele. Vamos tentar, mas com uma condição. Respeito. Respeito pelo meu espaço, pelo meu trabalho e pelo nosso filho. Fechado. Eduardo sorriu aliviado e sentiu que aquela era a primeira vitória real. Na manhã seguinte, Eduardo sabia que precisava encerrar um ciclo. Encontrou Lorena em um café elegante do centro. Ela chegou pontual, como sempre, e pediu um cappuccino antes mesmo de ele sentar. Então, qual é o assunto urgente? Perguntou, cruzando as pernas. Maria e eu decidimos tentar de novo. Eduardo foi direto. Eu vou estar na vida dela e do Gabriel, não como visita, mas como parte da família. Lorena arqueou as sobrancelhas, um sorriso irônico surgindo. Não, só precisa entender que acabou. Não há espaço para provocações, insinuações ou qualquer tentativa de atrito. Ela girou a xícara lentamente. Você acha que ela merece? Eu sei que merece, e o Gabriel também. Lorena o encarou por um momento, depois soltou um leve suspiro. Então, boa sorte, Eduardo. Vai precisar. Ele se levantou, deixando dinheiro sobre a mesa. Ao sair, sentiu um peso enorme se dissipando. Pela primeira vez, não estava dividido entre dois mundos. Sabia exatamente onde queria estar e com quem. A madrugada estava silenciosa, exceto pelo som apressado dos passos de Eduardo pelo corredor do hospital. O telefone de Maria o acordara pouco depois das 2 da manhã. Acho que está na hora. Não houve tempo para pensar, apenas agir. Quando chegou ao quarto, Maria já estava deitada, com a mão segurando firme a borda da maca. O cabelo, solto dessa vez, caía sobre o rosto suado. Mesmo exausta, ela mantinha aquela força silenciosa que sempre o impressionava. Eu estou aqui, disse ele, tomando sua mão, e não vou sair. Ela apenas assentiu, concentrada nas contrações. Entre uma e outra, trocavam olhares rápidos, como se conversassem sem palavras. Eduardo sabia que não podia aliviar a dor física, mas podia estar presente, inteiro, como havia prometido. Horas depois, o choro forte e agudo de Gabriel ecoou pelo quarto. Eduardo sentiu o peito arder, os olhos marejarem. O médico entregou o bebê para Maria primeiro e ele ficou ali, observando a cena como se fosse a mais perfeita que já presenciara. Maria, com a voz embargada, olhou para ele. Quer segurar? Ele recebeu o filho com cuidado, sentindo o peso leve, mas carregado de significado. Gabriel abriu os olhos por um instante e Eduardo jurou que naquele olhar cabia todo o futuro que ele queria construir. Olá, campeão, sussurrou emocionado. Papai chegou. Maria observava, e havia no rosto dela algo diferente de todas as expressões anteriores, confiança. Talvez ainda houvesse mágoas, cicatrizes, mas, naquele instante, havia também a certeza de que ele ficaria.
No final da manhã, já com Gabriel dormindo no berço ao lado, Eduardo se aproximou de Maria. Eu sei que o caminho não vai ser fácil, mas vamos caminhar juntos. Ela sorriu, cansada, mas sincera. Juntos. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, mas ali dentro, uma nova história começava. Não era perfeita, não era sem desafios, mas era real. E para eles, isso já era tudo. Eduardo entrou no hospital com passos firmes, mas um sorriso contido. Vestia um terno impecável, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de ansiedade e felicidade. Encontrou Maria no quarto, sentada à beira da cama, já pronta para ir embora. «Pronta para ir para casa?» perguntou, estendendo a mão. Maria aceitou, sentindo a firmeza e o calor daquele toque. Ele a ajudou a se levantar e, num gesto natural, pegou sua bolsa e carregou como se fosse a coisa mais importante que já segurou. No elevador, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significado, um momento em que as palavras pareciam desnecessárias. Ao chegar no apartamento, Eduardo abriu a porta e a conduziu diretamente até o quarto preparado para Gabriel. Maria parou na soleira, os olhos arregalados diante do que via. O cômodo parecia saído de uma revista de decoração. Paredes em tom suave, papel de parede delicado com desenhos discretos de nuvens. Um berço moderno de design italiano, com iluminação embutida e roupa de cama macia em tons claros. No canto, uma poltrona reclinável de couro branco e, ao lado, uma cômoda elegante com trocador. Prateleiras iluminadas exibiam pelúcias, enfeites personalizados com o nome Gabriel e um quadro com a primeira ultrassonografia. «Eduardo», ela sussurrou, ainda sem acreditar. «Você fez tudo isso sozinho?» «Não», ele sorriu. «Tive a ajuda de uma decoradora, mas cada detalhe foi pensado por mim. Eu queria que você e nosso filho chegassem a um lar, não apenas a um apartamento». Maria tocou o berço com a ponta dos dedos, sentindo o cuidado em cada detalhe. O cheiro suave de lavanda no ar tornava o ambiente ainda mais acolhedor. «É perfeito», disse, com lágrimas nos olhos. Eduardo se aproximou, segurou seu rosto com delicadeza e falou baixo, quase como um juramento. «Nada vai faltar para vocês, nem amor, nem cuidado». Maria sorriu e, antes que pudesse responder, ele inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo apressado, mas um encontro demorado, repleto de ternura e promessas silenciosas. Ali, naquele quarto luxuoso e preparado com tanto carinho, eles começaram de fato o recomeço que tanto precisavam. E assim, a história de Eduardo e Maria nos lembra de algo essencial. Os mal-entendidos entre aqueles que se amam devem ser resolvidos no momento em que surgem, antes que o silêncio se transforme em muro e a distância se torne abismo. O tempo não devolve as palavras não ditas, nem apaga as feridas que poderiam ter sido evitadas. Por isso, se existe algo a esclarecer, fale agora, ame agora, reconcilie-se hoje. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você sempre encontrará histórias que inspiram, emocionam e mostram que o amor verdadeiro vence qualquer barreira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento para transformar uma vida.